nunca é presunçoso e nem orgulhoso. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ser imagem e semelhança de Deus não significa que somos iguais a Deus. Somos como uma sombra de Deus, somos parecidos. Mas a Bíblia diz que quando o perfeito se manifestar, seremos semelhantes assim como Ele é. E quem é esse perfeito? É Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Ele é muito maior e mais complexo. Nossa existência depende de Deus. Existe alguma diferença entre imagem e semelhança? Talvez você pode pensar, mas pastor Edísio, existe alguma diferença entre imagem e semelhança? Algumas pessoas tentam estabelecer diferença entre ser a imagem de Deus e ser a semelhança de Deus. Nos dicionários, as palavras imagem e semelhança são sinônimos. Alguns teólogos afirmam que a imagem e a semelhança não são sinônimos. Afirmam que o nosso corpo é a imagem de Deus, é a semelhança. São os atributos comunicáveis de Deus no homem, que é mentalmente, moralmente e espiritualmente. E nós vemos, meus irmãos, o termo hebraico imagem e semelhança. Lá está escrito assim, tselem, que traduzindo em nosso português é imagem e também semelhança. É muito fácil notar que não há diferença entre imagem e semelhança. Nesse sentido, no texto bíblico, isso pode ser percebido quando analisamos alguns versículos do próprio livro de Gênesis. O autor bíblico utiliza essas duas palavras de forma intercambiável. Gênesis capítulo 1, versículo 26. É a primeira vez que o conceito de que o homem é a imagem e a semelhança de Deus aparece nas Escrituras. No versículo seguinte, que é o versículo 27, apenas a palavra imagem é usada. Já em Gênesis capítulo 5, versículo 1, o autor do livro resolve utilizar apenas a palavra semelhante. Por fim, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, mais uma vez aparece apenas a palavra imagem. Com isto podemos perceber que ambas as palavras são utilizadas indistintamente como sinônimo. Logo devemos entender que a expressão a semelhança de Deus é apenas em outras maneiras de dizer que somos criados à sua imagem. Mesmo ficando claro que essas expressões são sinônimos, é possível que talvez o autor de Gênesis tenha usado essa repetição, particularmente em Gênesis capítulo 1, versículo 26, para garantir que as pessoas compreendessem algo muito importante. Apesar do homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum ele é divino. Em outras palavras, o homem é uma representação de Deus. Mas eu quero dizer que uma vez que o homem é representação de Deus, ele não é um semideus. O homem reflete sua imagem, na medida que é assemelhante a ele em alguns aspectos. Mas que aspecto é esse? Eu disse antes que está relacionado mais intelectualmente, quer dizer, mentalmente, espiritualmente
imoralmente. A imagem e a semelhança de Deus no homem foi desfigurada? Sim. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com caráter puro, sem contaminação. Quando nossos pais viviam ali no jardim do Éden, ali não tinha rivalidade, não tinha briga, não tinha maldade, não tinha fofoca, não tinha ciúme, não tinha homicídio, não tinha adultério. Mas a partir daquele momento, porém, o homem, quando pecou, o pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando o seu caráter. Antes da queda, o homem era verdadeiramente livre, isto é, não estava contaminado pelo pecado. Porém, o homem pecou. A imagem de Deus foi manchada, maculada, desfigurada e completamente deteriorada. Ele se tornou incapaz de produzir qualquer justiça, de bondade própria que traz a salvação. Assim, o pecador continua sendo o ser criado à imagem e à semelhança de Deus, visto que essa é a base da dignidade ordenada divinamente presente em todo ser humano. Mas essa imagem está desfigurada. Por quê? Por causa do pecado. Alguns entendidos, alguns biblicistas ou teólogos no assunto, ele diz que essa imagem se apresenta de forma um pouco mais precisa. Já outros entendidos, eles afirmam que a imagem de Deus parece estar bem mais distorcida, mas em ambos os casos, a imperfeição moral da humanidade é revelada. A Bíblia disse: Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas mesmo assim, muitos incrédulos demonstraram, por exemplo, a bondade, a caridade, lealdade e as mais variadas boas ações. Mas isso é a graça de Deus. Porque nós vemos que o sol é para todos, a lua é para todos, a chuva é para todos. Mesmo o pecador estando escravizado pelo pecado, a imagem de Deus, ainda distorcida, está impressa nele, estampada nele. Por isso ele pode produzir coisas boas em seu convívio com a sociedade, no uso de suas habilidades criativa, intelectual, espiritual e até mesmo na esfera moral. Obviamente, a maioria dos seres humanos não é tão má quanto poderia ser, mas isso é a graça de Deus. Isso é uma faculdade que Deus colocou no homem. O homem perdeu, foi desfigurado, mas não 100%. Ainda continua essa janela no homem, que muitos dele têm essa faculdade, essas características, que é a bondade. Tantos homens bons, incrédulos, que não acreditam em Deus, não confiam no Senhor, mas eles são bons. São bons chefes de família, um bom pai, são amorosos, ajudam as pessoas necessitadas. Mas eu quero dizer para você que ser um homem bom, ser uma mulher boa, não quer dizer que é salva. Porque salvação não se adquire por obras. Salvação é a graça imerecida, quer dizer, o homem não merece, porque todos estão destituídos da glória de Deus.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas sim a vida eterna. Salvação não adquira por obras, por bondade, por ser honesto, por ser um bom pai. Salvação, primeiro, é a graça de Deus, imerecido aos homens. É a gota do sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. O homem é a imagem e a semelhança de Deus, e essa característica não pode ser separada da sua natureza. Porém, por esta mesma natureza ter sido corrompida, a imagem de Deus no homem foi fatalmente atingida e desfigurada. Mas pastor, quando é que o homem ele restaura essa semelhança, a imagem de Deus na vida do homem? Vimos que o homem ainda é a imagem e a semelhança de Deus, porém numa versão pálida, distorcida, corrompida pelo pecado. Também vimos que por si mesmo o homem algum pode recuperar a imagem perfeita, imaculada, com a qual foi criada originalmente, ali quando Deus criou o homem no jardim do Éden. De certo que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade danificada pelo pecado em Cristo Jesus é restaurada. Lá em Romanos capítulo 8, 29, Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Ao nascer de novo, a imagem de Deus no homem começa a ser reconstruída, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se como Ele é, em justiça e retidão. Sobre o cristão como sendo a imagem e semelhança de Deus, talvez a melhor definição seja dizermos que quando o homem é regenerado, nasce de novo, como está escrito lá em João capítulo 3, versículo 1 a seguir, ele passa a ser uma imagem redimida de Deus. O apóstolo Paulo escreve exatamente sobre isto. Ele diz que o cristão genuíno se reveste do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Lá em Coríntios, se não me engano, capítulo 17, capítulo 5, versículo 17, fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará.